Como fica o imóvel no divórcio pelo regime da comunhão total ou universal de bens em nome só de um dos cônjuges? Olá, sou Fabiana Maia, jornalista do Grupo SP Imóvel. Aqui comigo teremos a participação do sócio-diretor do Grupo SP Imóvel, Marcel de Toledo. Marcel, seja bem-vindo. Olá, Fabiana. Também teremos a participação do advogado Fábio Tancredi. Doutor Fábio, seja bem-vindo em nosso bate-papo. Olá, obrigado pela participação. Doutor Fábio, como que fica o imóvel no divórcio pelo regime da comunhão total ou universal de bens em nome só de um dos cônjuges? Então, esse tipo de regime, ele implica a comunicação de todos os bens, independente do momento de aquisição e da forma, sejam antes de casar ou durante o matrimônio. Então, a comunhão universal implica a comunicação de todos eles. Então, no momento do divórcio, esse imóvel vai ter que ser partilhado igualmente, independente do nome de quem esteja. Então, pode ter sido um imóvel adquirido enquanto era solteiro, ou mesmo casado sem ter informado. Antigamente era mais comum, hoje é mais difícil você informar, mas se simplesmente falasse seu nome, casado e adquiriu o imóvel somente no seu nome, né? Hoje em dia já tem toda essa qualificação mais completa, mas era muito comum. O Fábio, casado, comprou um imóvel. Então, ia estar somente no meu nome e ele ia entrar na partilha no divórcio, meio a meio para cada um, independente da participação, quantidade. Inclusive herança, né? Herança também. Também, se fosse um bem adquirido de herança por qualquer um dos cônjuges na comunhão universal, eles se comunicam também. Então, no regime da comunhão universal de bens, um imóvel que nome só apenas de um, ele é partilhado do mesmo jeito. Partilhado. Meio a meio. Meio a meio. Meio a meio. No caso que tem filhos, quem fica com o imóvel no divórcio pelo regime da universal de bens? Em nome só de um do casal. Não, aí vamos dizer que estava no nome da pessoa que saiu da casa. Isso. Você vai ter que anotar na matrícula que eles eram casados pelo regime da comunhão total e que partilharam o imóvel na proporção meio a meio para cada um. Então, vai estar anotado na matrícula. Tá. Eles vão passar a ser, a partir da partilha, condôminos no imóvel. E se a parte que fica no imóvel, vamos supor, em tese, teria que pagar um aluguel, certo? Se ficar no imóvel. Eles passam a ser coproprietários, né? Então, aí vai tudo do acordo entre os divorciandos, que acordo que eles fizeram, né, na partilha. Então você fica morando no imóvel e me paga um aluguel. Ou me paga meio aluguel, né? Porque, meio aluguel, exatamente. Eu sou dono da metade, você usa a sua metade e a outra metade você me paga um aluguel. É feito uma avaliação, né? Aí é óbvio que começam a ocorrer as complicações, né? Como, por exemplo, acontece algum problema no imóvel, e aí já começam as discussões, né? Que quando você passa a ser condômino, você é coproprietário. Então você tem os deveres, direitos e obrigações de um proprietário, independente de ser em conjunto. O que existe é uma proporcionalidade, ou seja, quando é casal, é meio a meio. Sempre vai ficar meio a meio. Tirando aqueles outros exemplos que a gente já conversou uma vez sobre um regime diferente, em que existiu uma contribuição anterior, né? O regime da convenção parcial, por exemplo. Mas na universal é meio a meio de tudo. Então não vai ter uma divisão diferente. A partir da partilha, vocês passam a ser coproprietários ou condôminos, né, de um universo de bens. Pode ser diversos bens. Isso não é incomum. Casais que já há muito tempo casados, família constituída, filhos grandes, têm patrimônio, casa na praia, casa no campo,
a casa que mora em São Paulo, outros bens imóveis. Falou, deixa tudo meio a meio. E pronto. Então passam a ser condôminos, fazem uso comum. Então você vai para a fazenda lá. Um usa o imóvel de um, outro do outro. Isso, e assim, né? exatamente. E, enfim, tem patrimônio para sustentar e etc. Ou não. Mas Inclusive, esse casal tem que sustentar igualmente todos os imóveis, meio a meio. Sustentar as despesas também. Isso. Inclusive IPTU, condomínio. Renda. Se um deles for alugado, a renda é partilhada em dois. Na proporção. O exemplo que a gente tem é imóvel de herança quando são mais de um herdeiro. Então, assim, também acontece de um usar, de um morar, de um estar sozinho, e aí tem uma proporção. Se às vezes são 3 herdeiros, tem 1/3. Se são 4 herdeiros, tem 1/4. E aí uma fração, às vezes, menor, que gera discussão. Falar, você tem 1/4 e usa tudo. Então você tem que pagar aluguel para todo mundo. Isso é comum. Mas no casal, irmãos acabam se tornando condôminos naturais, né? Por serem irmãos. Né, e receber herança comum de um pai ou de uma mãe. Então, não tem como. O casal, o que eu sempre oriento, e sempre quando possível, que faça uma partilha onde não mantenha nenhum bem comum. Então, sempre que for possível a partilha de um casal em divórcio, o ideal é não manter bens em comum, porque isso é só adiar um problema para o futuro. Se tem 2 casas... Uma para cada um. Cada um para um. Se precisar pagar uma diferença por conta de valor desigual, faz um ajuste, financia uma parte para quitar a diferença, etc. Mas faz ao máximo todo o esforço para não manter. Eu dei aquele outro exemplo de um casal que já está lá há 40 anos vivendo junto, e, enfim, tem uma questão patrimonial que nem vale a pena divorciar pelo próprio custo que é separar. Então, assim, se eles resolvem, um dia vender um imóvel já divorciados, comparecem os dois e vendem, cada um a sua metade. Né? Eles podem passar a não adquirir mais imóveis juntos, mas aí eles podem não partilhar, porque você não é obrigado a fazer a partilha no momento. Mas quando você faz a partilha, se ela não for igual, aí você vai ter... Né? Tem que fazer uma partilha igual. E os imóveis de doação? Na comunhão universal também se comunicam igualmente. Qualquer origem, onerosa ou gratuita, herança, doação, se comunicam igualmente. Então, se eu estou casada com meu marido e ganhei um imóvel de doação, ele vai ter direito... Metade é dele. No momento que você ganha, metade é dele. Nesse regime. Nesse regime, sim, total. sim. Lembrando que é nesse regime. Tem alguma dúvida? Não. Eu tenho mais, sim. E tem alguma exceção pelo esse regime, né? Da comunhão total ou universal, é isso? Isso. Tem alguma exceção que se encaixa? Sim. Você pode fazer doações ou gravar por testamento estes imóveis com a cláusula de incomunicabilidade, impenhorabilidade e existia também a inalienabilidade. Nossa Senhora. Tá, então, essas cláusulas que a gente chama, né? A gente usa o termo enclausular os bens. Que o dono pode, no momento de um testamento ou de uma doação, determinar que eles sejam impenhoráveis, ou seja, eles não podem sofrer penhora. Então, eu tenho um filho que tem problema de gastar dinheiro, não sabe administrar, eu faço uma doação para ele de um imóvel impenhorável. Então, eu garanto que ele vai morar e ninguém vai penhorar. Ele pode ser incomunicável, que quer dizer, ele não partilha com o cônjuge qualquer que seja o regime. Inclusive o da comunhão universal. Se você receber um imóvel por herança, enclausulado com a incomunicabilidade, ele não é partilhado no divórcio. Essa é uma das exceções. É uma das exceções. Entendi.
Então, é a incomunicabilidade a cláusula de incomunicabilidade, que ela pode vir na doação e pode vir na herança. Exato. E eu ia te perguntar, em casos de reformas também é partilhar... Na Universal, tudo. Tirando essas exceções da incomunicabilidade, não tem. Tudo se comunica. Tudo. Exato. Financiamento imobiliário, ativo, tudo. Feito em nome de apenas somente um. Até, vou dar um exemplo, enfim, absurdo, porque quando você faz uma aquisição e vai lá para pedir a escritura, o escrevente pergunta, você é casado ou solteiro? Até muito pouco tempo, nem se pedia documento. É possível que você ainda consiga comprar algum bem sem nem pedir documento. Você vai lá e fala, eu, Fábio, solteiro, e vai lá e compra um imóvel. Mas você é casado, no caso. Né? Então, só dando aquele exemplo de imóvel adquirido sozinho, mas é casado, vai comunicar. Vai comunicar. Comunicou, partilhou. E o outro exemplo é a união estável, porque assim, a gente tem o projeto de reforma do Código Civil, atualmente em tramitação, e eles falam muito que a união estável vai praticamente se igualar ao casamento, no sentido do status civil. Então, ter união estável casado, legalmente, vai ser a mesma. Aí você vai ter as mesmas modalidades de regime, como tem no casamento, vai ter para a união estável. Só que o problema da união estável é que a união estável ela se forma, às vezes, de forma informal, entende? Então, a pessoa fica com aquele estado civil no registro, ele só altera se você faz um registro. Então, você pode ter uma união estável sem registro e é isso que vai causando os complicativos. Conflitos. Como casais que também se separam ou divorciam e não formalizam. Então, o cara vai lá, compra um bem, casado, entende? Ele não qualifica nem nada a pessoa, mas ele vai lá e fala que é casado. Porque ele é casado. Então, mas ele já está separado de fato há muito tempo. Então, você cria uma complicação ao contrário. Então, como é que eu vou fazer com aquele bem que eu comprei separado de fato, mas casado no documento? E eu paguei sozinho, peguei um outro dinheiro que eu ganhei depois e tal. E não é incomum também. Casais que tem uma situação... patrimonial a se resolver, ou que tá tudo bem, não tem problemas lá, né? Conjugais que afetem aí, adiam. Sim. Porque, inclusive, assim, o divórcio, a partilha, você pode realizar de forma judicial ou extrajudicial. Judicial é quando tem conflito, quando tem discussão. O extrajudicial é quando tá tudo em acordo. Então, assim, um exemplo. Também, quando tem menores de idade, só pode ser judicial. Se você tem filhos menores, então você é obrigado a fazer um divórcio judicial. Então, às vezes, o casal espera o filho crescer e aí você emancipa para você sair do fórum e fazer uma partilha extrajudicial. Entendeu? Então, para facilitar. Para facilitar, Sair do fórum. Que às vezes tá faltando um ano, né? Para facilitar e ficar menos custosa ou não? Na verdade, é o seguinte, quando você faz o judicial, por conta de filhos menores, você tem no processo a intervenção do Ministério Público e uma decisão judicial. Então, assim, quando você está homologando, em geral, dá tudo certo. Não tem muito problema. Tirando alguns juízes e promotores que colocam lá, aqui a gente entende que o acordo da visita e tal tem que ser diferente. Na parte de partilha, eles pouco interferem. Vai ter a partilha lá, eles vão homologar. Então, eles interferem mesmo na parte das crianças. Visitação, guarda... O que interfere é quando é discussão judicial mesmo. Aí você vai depender de um juiz, de um promotor apreciar e julgar. Quando no extrajudicial, você já chega lá combinado. Se você fica com isso, você fica com essa parte Gasta e tal. pouquíssimas... o tempo, A economia de tempo é a principal, né, Fabi? Porque realmente é incomparável. Principalmente nos dias de hoje. Não tem como. Então você pode resolver questões... economia de dinheiro, né? Não, também, porque às vezes o casal fala, não, o dia que a gente vender, a gente faz. Então espera.
Aquela situação, eu posso vender o imóvel que está com essa situação? Pode vender. Você pega, faz a comercialização e depois resolve a situação documental, né? Precisa fazer a partilha. Sei lá, não é incomum eu também pegar um imóvel, eu tô com uma dívida, tem uma penhora. Você põe o imóvel à venda e fala para a pessoa, eu preciso pegar esse recurso para pagar a minha dívida para eu te transferir o imóvel, entende? Você fazendo isso de forma transparente. O próprio casal. A gente tem um imóvel financiado e a gente precisa de um valor para quitar o financiamento, né? Ou transferir o financiamento para poder vender o imóvel. Sim. E no divórcio, pelo regime da total ou comunhão, a partilha é feita no nome dos dois, né? Certo. Só que assim, aí eu tô lá com o financiamento ativo. Foi feita a partilha e a venda. Só que só um é proveniente da renda. Vai se comunicar do mesmo jeito. Ele vai assumir essas prestações. Depois, quando for feita essa partilha, vai comunicar que ele pagou mais ou é indiferente isso? Então, separados ou casados, tudo que um pagou durante o casamento, sozinho, é meio a meio. Se estava separado, aí pode reivindicar a parte pago a mais. Entendi. Mesmo que eles se separaram, ele continua arcando esse custo até o processo do divórcio se encerrar? Momento, pode reivindicar esse período que pagou sozinho. Tá. Não seria uma indenização, no caso. Seria... porque você está pagando pelo outro. Sim. É uma reparação. É uma reparação. Uma indenização. Uma indenização. Você tem o direito de ser indenizado daquilo que você já pagou e eles já estavam separados. Já estavam separados de fato. Exatamente. Né? Então, só para deixar claro aqui para nossa audiência, enquanto estão casados, é igual. Os valores, né, é tudo igual, independente quem pagou e quem não pagou. Isso. Separado, ele pode reivindicar quem paga mais. Tá. Isso, cobrar do outro. Tá. Mais alguma dúvida, Marcelo? Não. Doutor Fábio, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui. Eu vou até falar para a nossa audiência que não assistiu os vídeos anteriores que a gente gravou com o Dr. Fábio. Eu vou deixar o link aqui na descrição que fala sobre a partilha da comunhão parcial de bens, correto? E em casos de imóveis financiados também, como que fica. Né? Então, se vocês não assistiram, vou deixar o link aqui na descrição para poder acompanhar e tirar as dúvidas. Muito obrigada, doutor Fábio. Eu que agradeço e é sempre um prazer. Eu que agradeço a participação e fico sempre à disposição. Obrigada. Obrigada, Marcelo. Obrigado, Fabi. Obrigado, doutor Fábio. Obrigado, Marcelo. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreva aqui no nosso canal. Até o próximo.